E se eu te disser que por trás da história mais épica do Antigo Testamento, existem segredos ocultos sobre Moisés que poucos conhecem e que mudaram completamente o destino de um povo inteiro? Segredos tão poderosos que transformaram um homem gago e inseguro no maior libertador da história da humanidade. Hoje você vai descobrir 7 revelações surpreendentes sobre a vida de Moisés, que vão revolucionar sua compreensão sobre o Êxodo e mostrar como Deus opera de maneiras extraordinárias através de pessoas comuns. Se você está aqui, é porque tem sede de conhecimento bíblico profundo. Então não esqueça de deixar seu like neste vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida espiritual. Ative também o sininho das notificações, porque o que vamos revelar hoje sobre Moisés vai te deixar impressionado. O segredo da preparação oculta. O primeiro segredo que mudou tudo no Êxodo foi a preparação divina de 40 anos que Moisés recebeu no deserto, longe dos holofotes e da fama. Enquanto muitos veem apenas um homem fugindo da justiça egípcia após matar um soldado, a realidade é que Deus estava orquestrando o treinamento mais intensivo da história para preparar o futuro libertador de Israel. Durante essas 4 décadas no deserto de Midian, Moisés não estava simplesmente pastoreando ovelhas do seu sogro Jetro. Ele estava aprendendo a sobreviver no ambiente mais hostil que existia. Justamente o mesmo território onde mais tarde conduziria mais de 2 milhões de pessoas por 40 anos. Imagine a providência divina nisso. Deus sabia que seria necessário alguém que conhecesse cada fonte de água, cada pasto disponível, cada rota segura através daquela imensidão árida. Mas o segredo vai muito mais fundo. Naquele silêncio do deserto, longe das influências da corte egípcia onde cresceu, Moisés estava sendo despido de todo o orgulho humano e sendo moldado na humildade. A Bíblia diz em Números capítulo 12, versículo 3, que Moisés era o homem mais manso da terra. Essa mansidão não nasceu da noite para o dia. Foi forjada no fogo da solidão, da reflexão e da dependência total de Deus durante 4 décadas. O que torna isso ainda mais impressionante é que durante esses anos, Moisés estava inconscientemente memorizando a geografia que seria crucial para o Êxodo. Cada vale, cada montanha, cada oásis que ele conheceu como pastor se tornaria estratégico quando precisasse guiar uma nação inteira. Deus estava preparando não apenas o coração de Moisés, mas também seu conhecimento prático para a missão mais desafiadora da história: a força sobrenatural da vara. O segundo segredo revolucionário está na vara de Moisés, que não era apenas um pedaço de madeira comum, mas um instrumento sobrenatural de poder divino que desafiou todas as leis da natureza conhecidas até então. Quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, conforme registrado em Êxodo capítulo 4, versículos 1 a 5, ele transformou aquela vara comum em um símbolo tangível de sua autoridade absoluta sobre toda a criação. A primeira demonstração foi quando a vara se transformou em serpente diante dos olhos aterrorizados de Moisés. Mas o que muitos não percebem é que esta não foi apenas uma demonstração de poder, mas uma declaração de guerra espiritual contra o Egito. A serpente era um dos principais símbolos do poder faraônico, representada pela cobra Najá na coroa real. Quando a vara de Moisés se transformou em serpente e depois voltou ao normal, Deus estava mostrando que tinha autoridade superior sobre todos os símbolos de poder egípcio. Durante as 10 pragas, esta mesma vara se tornou o instrumento através do qual Deus demonstrou seu poder incomparável. Ela transformou o rio Nilo em sangue, trouxe rãs sobre toda a terra, converteu o pó em piolhos. Cada movimento da vara era acompanhado de manifestações sobrenaturais que deixavam os magos egípcios completamente impotentes. Eles conseguiram imitar algumas das primeiras pragas, mas quando chegaram aos piolhos, confessaram derrotados. Isto é o dedo de Deus, como está registrado em Êxodo capítulo 8, versículo 19. Mas o momento mais espetacular da vara foi durante a travessia do Mar Vermelho. Quando Moisés estendeu a vara sobre as águas, elas se dividiram criando 2 paredes líquidas
que desafiavam completamente a gravidade e todas as leis físicas conhecidas. Mais de 2 milhões de pessoas caminharam pelo fundo seco do mar, protegidas por paredes de água que permaneceram firmes durante horas. E quando os egípcios tentaram seguir o mesmo caminho, Moisés novamente estendeu a vara, e as águas voltaram ao seu curso natural, engolindo completamente o exército mais poderoso do mundo antigo. O milagre permanente do maná. O terceiro segredo que transformou completamente o Êxodo foi o milagre contínuo do maná, um fenômeno sobrenatural que sustentou mais de 2 milhões de pessoas durante 40 anos no deserto, representando a provisão divina mais extraordinária já registrada na história da humanidade. O que torna este milagre ainda mais impressionante é que não foi um evento pontual, mas uma demonstração diária do cuidado sobrenatural de Deus por seu povo. Segundo o relato de Êxodo capítulo 16, versículos 11 a 36, o maná começou a aparecer logo após o povo sair do Egito, quando as provisões que trouxeram começaram a se esgotar. Mas este não era um alimento comum. Era uma substância que aparecia todas as manhãs, exceto no sábado, cobrindo o acampamento como orvalho. Tinha gosto de mel misturado com azeite e fornecia todos os nutrientes necessários para manter uma população inteira saudável durante 4 décadas. A logística deste milagre é absolutamente impressionante quando analisamos os números. Considerando uma população de aproximadamente 2 milhões de pessoas, incluindo crianças, adultos e idosos, seria necessário produzir diariamente milhares de toneladas de alimento. Nenhum sistema de distribuição humano seria capaz de suprir essa demanda no meio do deserto, mas Deus fazia isso acontecer de forma sobrenatural todos os dias, exceto no sábado, quando o povo recebia porção dobrada na sexta-feira. O que mais impressiona é que o maná não podia ser estocado além do necessário para cada dia, exceto na véspera do sábado. Quando alguém tentava guardar para o dia seguinte, por desconfiança ou ganância, o alimento se deteriorava e criava vermes. Era uma lição diária de dependência total de Deus e confiança em sua provisão constante. Esta disciplina espiritual moldou uma geração inteira para entender que a verdadeira segurança não vem dos recursos acumulados, mas da fidelidade divina. O maná cessou exatamente quando o povo entrou na terra prometida e pôde comer dos frutos da nova terra. Josué, capítulo 5, versículo 12, registra este momento histórico. Durante 40 anos, Deus havia demonstrado que é capaz de sustentar seu povo de maneiras que transcendem completamente a lógica humana e as limitações naturais. A água que jorrava da rocha. O quarto segredo transformador do Êxodo foi o milagre sobrenatural da água que jorrava da rocha. Uma provisão divina que solucionou o maior desafio logístico de manter mais de 2 milhões de pessoas hidratadas no ambiente mais árido do planeta. Este não foi apenas um milagre pontual, mas um sistema de abastecimento sobrenatural que acompanhou o povo durante toda a jornada pelo deserto. O primeiro episódio aconteceu em Refidim, conforme registrado em Êxodo capítulo 17, versículos 1 a 7, quando o povo estava desesperado pela falta de água e começou a murmurar contra Moisés. A situação era tão tensa que eles estavam prontos para apedrejá-lo. Foi neste momento crítico que Deus ordenou a Moisés que ferisse a rocha com sua vara diante dos anciãos de Israel. O resultado foi absolutamente sobrenatural. Jorraram da rocha sólida quantidades abundantes de água fresca e cristalina. Mas a magnitude deste milagre se torna ainda mais impressionante quando consideramos as necessidades diárias de água para uma população desta proporção. Especialistas calculam que seriam necessários milhões de litros de água por dia apenas para consumo humano, sem contar os animais que acompanhavam o povo. No ambiente desértico, onde a desidratação pode ser fatal em poucas horas, esta provisão sobrenatural era literalmente uma questão de vida ou morte. O segundo episódio da água da rocha aconteceu anos mais tarde, em Cádiz, conforme Números capítulo 20, versículos 1 a 13. Desta vez, Deus havia ordenado a Moisés apenas para falar à rocha, mas ele, tomado pela frustração com a rebeldia do povo, feriu a rocha 2 vezes com sua vara.
Mesmo assim, a água jorrou abundantemente, demonstrando que a misericórdia divina supera até mesmo a desobediência dos seus servos. Segundo a tradição judaica e algumas interpretações bíblicas, esta rocha de onde brotava a água acompanhava o povo durante toda a jornada pelo deserto, fornecendo água fresca continuamente. O apóstolo Paulo faz referência a isso em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, chamando-a de rocha espiritual e identificando-a como uma prefiguração de Cristo. Era um milagre constante que garantia a sobrevivência de uma nação inteira no lugar mais inóspito da terra. O poder devastador das 10 pragas. O quinto segredo que mudou para sempre o curso do Êxodo foi a estratégia sobrenatural das 10 pragas, uma demonstração sistemática e progressiva do poder absoluto de Deus sobre todas as forças da natureza e todos os deuses egípcios, que resultou na libertação mais espetacular da história da escravidão. Cada praga não foi apenas uma demonstração de poder, mas um ataque direto e específico contra as divindades que sustentavam o sistema religioso e político do Egito. A primeira praga transformou toda a água do Egito em sangue, conforme Êxodo capítulo 7, versículos 14 a 25. Esta não foi apenas uma mudança de cor, mas uma transformação química real que tornou a água imprópria para consumo e causou a morte de todos os peixes dos rios. O rio Nilo era considerado sagrado pelos egípcios, adorado como o deus Hapi, responsável pela fertilidade da terra. Ao transformá-lo em sangue, Deus estava declarando sua supremacia sobre esta divindade fundamental do panteão egípcio. As pragas seguintes atacaram sistematicamente outros aspectos da religião egípcia. As rãs representavam a deusa Heket, associada à fertilidade. Os piolhos atacaram a limpeza ritual tão importante para os sacerdotes egípcios. As moscas trouxeram impureza massiva. A peste nos animais atingiu divindades como Apis, o touro sagrado, e Hathor, a vaca sagrada. As úlceras desfiguraram os corpos que os egípcios consideravam templos sagrados. A sétima praga trouxe granizo misturado com fogo, um fenômeno meteorológico impossível segundo as leis naturais, mas que devastou completamente a agricultura egípcia. Êxodo capítulo 9, versículos 13 a 35, descreve pedras de gelo descendo do céu simultaneamente com bolas de fogo, destruindo tudo o que encontravam pelo caminho. Era uma demonstração de que Deus tinha controle absoluto sobre elementos que normalmente são incompatíveis. As 3 últimas pragas foram ainda mais devastadoras. Os gafanhotos consumiram tudo que havia sobrevivido ao granizo. As trevas foram tão densas que podiam ser sentidas fisicamente durante 3 dias. E, finalmente, a morte de todos os primogênitos egípcios em uma única noite. Esta última praga foi tão específica e cirúrgica que atingiu apenas as casas que não estavam protegidas pelo sangue do Cordeiro Pascal, poupando completamente o povo de Israel que habitava na mesma região. A coluna de nuvem e fogo. O 6º segredo extraordinário que transformou completamente a jornada do Êxodo foi a manifestação visível e constante da presença de Deus através da coluna de nuvem durante o dia e da coluna de fogo durante a noite, um fenômeno sobrenatural que serviu como sistema de navegação divino, proteção climática e lembrança permanente da presença do Altíssimo no meio do seu povo durante 40 anos ininterruptos. Conforme descrito em Êxodo capítulo 13, versículos 20 a 22, esta manifestação extraordinária começou logo após a saída do Egito e acompanhou o povo durante toda a jornada pelo deserto. Durante o dia, a coluna de nuvem fornecia sombra preciosa contra o calor escaldante do deserto, que frequentemente ultrapassa os 50 graus Celsius. Esta proteção natural era literalmente uma questão de sobrevivência para mais de 2 milhões de pessoas caminhando sob o sol implacável do Sinai. Durante a noite, quando as temperaturas desérticas caem drasticamente e podem chegar próximas ao congelamento, a coluna se transformava em fogo, fornecendo calor e luz para todo o acampamento. Imagine a magnitude deste fenômeno, uma fonte de luz suficientemente brilhante para iluminar um acampamento que se estendia por quilômetros, mas ao mesmo tempo
controlada de forma que não causasse incêndios ou ferimentos. Era uma demonstração diária e noturna do controle absoluto de Deus sobre as forças da natureza. Mas a função mais importante da coluna era servir como sistema de navegação divino. O povo não se movia por iniciativa própria ou seguindo mapas humanos. Eles se deslocavam exclusivamente quando a coluna se movia e paravam quando ela parava. Números capítulo 9, versículos 15 a 23, explica detalhadamente este sistema. Às vezes a coluna permanecia parada por dias, outras vezes por meses, e ocasionalmente se movia após apenas uma noite. Esta dependência total da direção divina ensinava ao povo uma lição fundamental sobre obediência e confiança. O aspecto mais impressionante é que durante 40 anos, esta manifestação nunca falhou, nunca desapareceu, nunca deixou o povo desamparado. Era uma presença constante e confiável, que demonstrava que Deus não havia abandonado seu povo, mesmo nos momentos mais difíceis da jornada. Quando finalmente chegaram à terra prometida e se estabeleceram, a coluna se retirou, pois sua missão havia sido cumprida. A transformação do líder gago. O sétimo e mais impressionante segredo que mudou para sempre o Êxodo foi a transformação sobrenatural de Moisés, de um homem inseguro, gago e cheio de medos, em um dos maiores líderes da história da humanidade, capaz de confrontar o império mais poderoso do mundo antigo e conduzir milhões de pessoas através do deserto com autoridade divina. Esta metamorfose completa demonstra como Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de suas limitações, para realizar propósitos extraordinários. Quando Deus chamou Moisés na sarça ardente, conforme registrado em Êxodo capítulo 3 e 4, ele apresentou uma série de desculpas e objeções que revelavam sua profunda insegurança. Primeiro questionou sua própria identidade e capacidade. Quem sou eu para ir ao faraó? Depois duvidou que o povo acreditaria nele. Não me crerão, nem ouvirão a minha voz. Finalmente, revelou sua maior limitação pessoal. Senhor, eu não sou eloquente, sou pesado de boca e pesado de língua. Esta confissão é particularmente significativa. Moisés tinha um impedimento de fala, provavelmente gagueira severa, que o fazia sentir-se completamente inadequado para uma missão que exigiria eloquência e persuasão diante das mais altas autoridades. Ironicamente, o homem que Deus escolheu para ser sua voz diante de Faraó e de todo o povo de Israel tinha dificuldade para falar. Era uma situação que humanamente parecia impossível de resolver. Mas Deus não removeu a limitação de Moisés. Em vez disso, ele providenciou a Arão como porta-voz e, mais importante ainda, começou a operar através da própria limitação de Moisés de forma sobrenatural. À medida que a missão progredia, vemos Moisés gradualmente ganhando confiança e autoridade. Ele, que inicialmente dependia de Arão para falar, eventualmente se tornou capaz de dirigir-se diretamente ao povo e até mesmo interceder diante de Deus com eloquência extraordinária. A transformação de Moisés alcançou seu ápice quando ele passou 40 dias no Monte Sinai, recebendo a lei diretamente de Deus. Quando desceu da montanha, seu rosto brilhava com tal intensidade que o povo não conseguia olhar diretamente para ele, conforme Êxodo capítulo 34, versículos 29 a 35. O homem que um dia se considerava inadequado para falar em público, agora carregava literalmente o reflexo da glória divina em seu semblante. Esta transformação de Moisés é uma das maiores provas de que Deus não procura pessoas perfeitas para realizar seus propósitos, mas pessoas disponíveis. Ele pegou um homem de 80 anos, com impedimento de fala, vivendo no exílio no deserto, e o transformou no libertador de uma nação e no maior legislador da história. Através de Moisés foram escritos os primeiros 5 livros da Bíblia, estabelecidas as bases da civilização judaico-cristã e prefiguradas as verdades mais profundas sobre a redenção da humanidade, a lição eterna dos segredos. Estes 7 segredos incríveis de Moisés que mudaram o Êxodo para sempre nos ensinam uma verdade fundamental. Deus opera de maneiras extraordinárias através de pessoas comuns
quando elas se dispõem a confiar completamente em sua soberania. Cada um destes segredos revela um aspecto diferente do caráter divino. Sua providência na preparação, seu poder sobre a natureza, sua fidelidade na provisão, sua justiça no julgamento, sua presença constante e sua capacidade de transformar limitações em forças. A história de Moisés e do Êxodo não é apenas um relato histórico do passado, mas um modelo eterno de como Deus trabalha na vida daqueles que o buscam. Assim como preparou Moisés durante 40 anos no deserto para uma missão que duraria outros 40 anos, Ele também está preparando você para os propósitos que tem reservado para a sua vida. As circunstâncias que parecem desesperadas, as limitações que considera intransponíveis, os desertos pelos quais você tem caminhado, tudo pode ser parte de um plano divino maior do que você consegue enxergar. A vara nas mãos de Moisés representa os recursos simples que Deus pode transformar em instrumentos de poder sobrenatural quando entregues a Ele. O maná e a água da rocha demonstram que Deus é capaz de prover de maneiras que transcendem completamente nossa compreensão e expectativas. As pragas mostram que nenhuma força terrena pode resistir ao poder divino quando é tempo de Deus agir. A coluna de nuvem e fogo revela que Ele nunca nos abandona durante as jornadas mais difíceis da vida. E a transformação de Moisés prova definitivamente que não existem limitações humanas que possam impedir os propósitos divinos. Se Deus pudesse pegar um homem gago e inseguro e transformá-lo no maior libertador da história, imagine o que Ele pode fazer através de você, quando você se dispuser a confiar completamente em seus planos, mesmo quando eles parecem impossíveis aos seus olhos. Sua jornada de descobertas. Se estes 7 segredos incríveis de Moisés tocaram seu coração e despertaram sua fome por mais conhecimento bíblico profundo, não deixe de se inscrever no canal O Verso Sagrado e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que possa revolucionar sua vida espiritual. Temos muito mais revelações extraordinárias da Palavra de Deus para compartilhar com você. Deixe nos comentários qual desses segredos mais impactou você e conte como Deus tem operado em sua própria vida. Sua história pode ser a inspiração que alguém precisa para crer que Deus também tem planos extraordinários preparados para eles. E não esqueça de deixar seu like neste vídeo para que possamos alcançar mais pessoas com estas verdades transformadoras. Que estes segredos de Moisés sejam apenas o começo de uma jornada ainda mais profunda no conhecimento das Escrituras e na intimidade com o Deus que continua operando milagres extraordinários na vida daqueles que nele confiam. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe abundantemente sua vida.